O matrimônio é o sonho de muitas pessoas. O casamento é a constituição de uma sociedade formada por duas pessoas que desejam ter uma vida a dois. Junto da celebração desse acordo também vem a questão legal envolvendo a divisão de bens pertencentes aos noivos. As pessoas se casam com o intuito de permanecer juntas para sempre. Infelizmente, podem acontecer problemas que acarretam a dissolução da união conjugal. Você já parou para pensar em como fica a propriedade de imóveis, carros, ações ou outros tipos de investimentos financeiros após o casamento? Nós vamos saber isso agora. O nosso tema de hoje é como proteger os seus bens antes de colocar as algemas. Bom dia, Mariana Rosário. Olá, bom dia a todos. Mais umas terça-feiras aqui reunidos. Doutora, já pego aqui como nosso tema a pergunta: como é que a gente faz para proteger antes de colocar as alianças, como proteger os bens, o patrimônio? Bom, é importante porque quando você se casa, todo mundo sabe que tem o Instituto da União Estável, que é quando as pessoas não precisam realmente morar juntos, mas tem uma divisão de vida em comum. Então, muitas vezes já compra um carro, já compra algum terreno, já compra alguma coisa, né? E querem casar. Porque o casamento, não que seja hierarquicamente melhor um ou outro, mas é uma oficialização. O casamento, a gente não há uma discussão se é casado, tem aqueles direitos, acabou. Enquanto na união estável ainda há uma discussão sobre quando começou, quando terminou, se a família aceita, se é um namoro. Então, tem outras discussões no meio. Então, o que muitas vezes acontece? Tem casais que passam muito tempo juntos e depois vai casar. E nisso já constitui um patrimônio, né? Ou então, simplesmente, na hora de casar, algum dos pais, alguma da família resolve presentear a pessoa, né? Então, por exemplo, vai dar um terreno, vai dar uma casa, vai dar alguma coisa para as pessoas que estão ali casando. Então, se a pessoa já estiver em união estável antes, é bom conversar com o companheiro do seguinte: oficializar esse tempo juntos de união estável antes de casar. Por que eu digo isso? Porque se quando a pessoa casa, é como se fosse o tempo anterior, ela vai ter que comprovar que era uma união estável, né? E normalmente, como a família é feito para quê? Constituir família, casamento, né? É um vínculo de construção em família, tudo. O entendimento normalmente antes do casamento não havia uma união estável, e sim um namoro, né? Então, as pessoas que viviam juntos, ou as pessoas que têm bens em comum, é bom regularizar esses bens antes mesmo do casamento. Então, que a gente coloca, ou faz um contrato particular, colocando que bem foi, como foi adquirido, né? Então, por exemplo, antes vai casar no final do ano. Antes do final do ano, faz no mínimo um contrato particular com duas testemunhas, falando onde está, como foi constituído o bem, quais eram os bens que tinham antes de casar cada um. Se tinham, se não tinham, como vai ser partilhado. No melhor dos mundos, a gente aconselha fazer uma escritura de união estável com uma data retroativa de onde começou. Então, por exemplo, vai fazer a união estável hoje? Ao invés de começar botar a data de hoje, bota a data de quando vocês começaram. Por quê? Por exemplo, para você ter direito à pensão por morte, ninguém quer que o marido ou a esposa morra antes. Mas, por exemplo, para você ter um direito a uma pensão por morte, hoje em dia pede no mínimo 2 anos juntos, né? Então, para se garantir até mesmo se a pessoa falecer nesses 2 anos primeiros de matrimônio, né? Tendo o contrato de união estável, já passa a contar a partir daí. Começa a contar a partir daí. E a questão principalmente dos bens, né? Porque, por exemplo, a pessoa comprou o carro está no nome de uma pessoa só. Casou, aquele ali vai entrar como um bem particular da pessoa, não como um bem do casal. E às vezes tanto a mulher como o marido deu dinheiro, né? Fez algum tipo de esforço para constituir aquele patrimônio. Porque às vezes as pessoas casam, a gente vê muito principalmente, por exemplo, em igrejas, né? Que as pessoas moram juntos não sei quanto tempo, depois se convertem e resolvem casar. Esse tempo que eles ficaram juntos vai ficar como? Vai ficar um limbo, né? Que a gente chama. Era namoro, era casamento, era união estável. Como é que fica esse tempo? Né? Essa é a questão. Vai casar, os pais vão dar alguma coisa, vai dar uma casa, vai dar um carro, vai fazer alguma coisa.
constar na escritura que isso ali é uma doação e que não se comunica com o parceiro. Ou seja, em caso de uma separação, ele não vai ter metade daqueles bens, entendeu? A pessoa não vai levar aquela casa embora, porque a casa é da pessoa, né? Que recebeu a doação. Certo. E como se blindar contra as famosas dívidas, né? Porque isso também acaba entrando no momento da separação. Como não pagar se eu não estou devendo aquilo? Como me blindar? Então, as dívidas também entram muito nessa questão. Por isso que eu digo, para regularizar, se as pessoas tiverem uma união estável antes, regularizar essa situação antes, para dizer, olha, o que é meu, o que é seu e o que é nosso. Tem que ter essa divisão. Até porque as dívidas, não só os créditos, mas as dívidas também levam. Então, por exemplo, você vai casar com uma pessoa que você sabe que ela tem um problema, ela é descontrolada, por exemplo, no cartão de crédito. Vive cheia de dívidas. Casa já com a separação de bens. Você não vai casar com uma pessoa dessa com a união parcial, porque seus bens respondem aquilo ali, né? Então, você já tem que... Gente, casamento é amor, mas também são bens, é um contrato social que as pessoas fazem, é uma sociedade que envolve o amor. Então, pense em uma empresa, né? Então, o casamento é como se fosse o próximo passo, vamos botar entre assim, próximo passo dessa empresa de expansão. Eles têm que sentar e falar, olha, o que a gente vai dividir? O financiar a casa, a gente vai dividir para os dois? A casa a gente vai colocar no nome dos dois? O carro é dos dois? Porque acontece muito, não é pouco, acontece muito de passarem muito tempo juntos, os bens estarem no nome do cara, né? Então, fez uma casa, comprou um carro, tá tudo no nome do cara, casaram, e depois, na hora de separar, o cara fala, olha, sabe aquela casa e o carro? Você não tem direito porque foi antes do casamento. Foi comprado antes do casamento. Né? E, de fato, ele está certo. Né? Num grosso modo da lei, ele está certo. Porque foi comprado, ele foi adquirido antes do casamento. Aí a mulher tem que comprovar que estava conjunto antes, que era uma união estável antes, tudo isso. E isso é um desgaste, né? Do próprio processo de separação, do próprio processo, às vezes mesmo do inventário. Né? Do próprio inventário é outra preocupação. Né? Então... A gente recomenda, antes de casar, se tiverem bem juntos, se tiverem as coisas juntos, regulariza isso primeiro. Não é tão caro fazer uma escritura de união estável. Faz uma escritura de união estável com tempo retroativo e dizendo que bens é partilhado ou não. Porque as duas partes aí estão seguras do bem, né? Um dos cônjuges possui uma chácara e após alguns anos a vende e compra 1 ou 2 apartamentos. A depender do regime de casamento, passa a ser dos dois? Como é isso? Isso é ótimo. Essa pergunta é ótima, porque acontece muito. De a pessoa ter um bem particular antes, ter um bem que comprou antes, ou até mesmo uma doação antes, vender aquilo ali no constância do casamento para comprar outra coisa. Se ele quiser, ele tem que, no documento da próxima compra, ele tem que dizer de onde veio aquele dinheiro. Então, por exemplo, a casa 100 mil e ele está pagando 50 mil, ele tem que colocar no documento, ou no contrato e na escritura. 50 mil referente à venda da chácara tal. Não sei o quê. Porque esse valor não vai ser dividido se forem casados pela parcial de bens. Pela universal, a gente sabe que divide tudo, né? E pela parcial, não se comunica. A gente chama isso de incomunicação. Não vai comunicar com os bens do parceiro, aquilo ali. Então, você tem que gravar de onde veio aquele dinheiro, né? Isso serve para venda de herança. É muito comum as pessoas receberem uma herança, pegar e vender para comprar alguma outra coisa que era do seu agrado, né? Faz constar isso no documento, que você está vendendo uma coisa para comprar outra. Porque isso é uma prova que não vai comunicar para o outro lado. Outra coisa muito comum que acontece... também de doações, de herança. Os pais comprarem antes do casamento mesmo em si. Então, por exemplo, a celebração do casamento ou no cartório foi na data 20, né? Foi 20 do mês, um exemplo. Comprar no dia 10, no dia 20, só esse tempozinho aí não entra.
Entendeu? Aí na separação o cara fala, olha, comprei antes, por mais que tenha sido o dinheiro dos dois, por mais que tenha sido doação dos dois, acontece muito casamentos de alto padrão. Um dá uma casa, uma família de um dá uma casa e outra família de outro dá a festa, por exemplo, que tem festas que são mais caras do que uma própria casa, né? A gente sabe disso. E no final a pessoa sair, vamos dizer assim, no prejuízo. Então, para evitar isso, a gente sempre fala, regularize. Ou então até mesmo um contrato antinupcial, que a gente chama, né? Colocando, inclusive, foi até noticiado recentemente que uma mulher fez um contrato antinupcial com multa de 180 mil, caso o marido traísse, né? Então, isso é possível. Hoje em dia, gente, vocês podem conversem com o seu parceiro sobre a parte financeira. Pois tem até né? a multa por traição. Agora vamos trazer rapidinho uma pergunta de Michel Almeida para a gente fechar aqui nossa conversa de hoje. Sim, eu gostaria de perguntar, em uma situação que acontece a separação e em cima disso existem bens que foram adquiridos depois do casamento. E em cima desses bens existe uma quebra de braço, uma diferença de ideias. Por exemplo, na divisão dos bens que foram adquiridos depois do casamento, ele quer continuar com o bem, mas ela quer que venda. Como é que a justiça se comporta nesse sentido quando existe diferença sobre o que fazer com o bem? Bom, aqui no Brasil a gente sabe que é parcial. Depois, a maioria, né, se você não escolheu o regime, depois do casamento, tudo é dos dois. Se ele quer ficar com o bem e ela quer vender, a mesma história que a gente conversou sobre a herança. Ele compra a parte dela, né? Ele que compra a parte dela do coisa, paga ela em dinheiro, quanto a parte dela vale, e ele fica com o bem para ele, né? Pode ela abrir mão do bem e doar a ele? Pode. Tá? Difícil, né? Acontece, sabia? Será? Eu já fiz um divórcio que o cara abriu mão de muita coisa. Ele só ficou com uma casa porque ele falava assim, olha... Foi de forma amigável, então. Ele falava... A mediação, eu gosto muito de trabalhar com mediações e acordos por causa disso. Porque nem sempre o que está na lei é o que funciona para aquele casal, é o que funciona para aquela família. Não, de funcionar mesmo. Porque, por exemplo, ele está falando que quer ficar com um bem. Às vezes a mulher prefere outra casa, às vezes a mulher quer dinheiro, que quer se mudar, né? A gente está falando assim, tem que olhar cada caso como que acontece. Às vezes a pessoa tem mais de um bem, fala, não, você fica com uma casa de praia, sei lá, e eu fico aqui com um apartamento. Você fica com uma roça e eu fico com uma casa na cidade. Tudo isso pode ser conversado. Se tem poucos bens e o cara quer ficar com a casa e ele foi constituído depois do casamento, ou ele compra a parte dela, né? Ou os dois ficam com o bem, mas, por exemplo, aluga para outro, ou o cara paga aluguel a ela referente à parte dela. Então, por exemplo, tem uma casa. O aluguel, a média daquele aluguel é R$600, aqui, como aqui na cidade, né? Ele tem que pagar ela R$300 referente ao aluguel, né? A metade dela. Então, é bom sempre conversar, ver o que tem, mas a princípio, ou ele compra, ou ele paga a ela um aluguel e tudo pode se resolver. Muito bem. Doutora, um abraço e até semana que vem. Um abraço até semana que vem. E qualquer coisa, podem me encontrar no Instagram marianarosario.com e no site marianarosario.com, Instagram marianarosario.adv. E recebi algumas dúvidas sobre a questão do imposto de renda, né? Sobre aquela questão que a gente fez sobre o imposto de renda. Se vocês quiserem que eu faça um programa explicando a base de cálculo do imposto de renda, entre em contato com a rádio que a gente providencia isso. É só dar a sugestão. Tchau, tchau.